recebendo aqui a vereadora Cibele Neri e nós vamos falar hoje de uma feira. Cibele Neri acompanhada da Selma Rodrigues, que é proponente, uma das proponentes da feira literária. Depois a gente ia apresentar ela também. É uma feira literária, né? E aqui fala que vai ter desfile, literatura, oficina, gastronomia, apresentação circense. É a segunda edição já. Segunda edição. É sucesso. E ao dar bom dia, eu queria falar sobre a repercussão dessa feira. Ela está bem aceita? Ela ainda está engateando? Como é que está essa situação aí, Cibele? Bom dia. Bom dia, Zé Elias, Boni, Gilson, minha amiga aqui, companheira, né, de jornada, Selma Rodrigues, e a todos os ouvintes aqui do programa, né? Eu quero agradecer primeiro o espaço, né? Nós conversamos essa semana com o Gilson aqui para ver essa possibilidade. Vocês prontamente, né, nos cederam aí essa possibilidade de estar aqui falando com o seu público, Zé, que é tão fiel ao teu programa. Então, dito isso, respondendo a você, eu quero dizer que assim está magnífica essa aceitação, né? Não apenas aqui em Itapetinga, como aqui no nosso território, fora, né, do nosso território, dos 13 municípios, cidades que já têm manifestado interesse de vir trazer alunos, de vir professores, a exemplo da cidade de Caraívas, Ribeirão do Largo também. Nós tivemos ontem, né, a grata surpresa de saber que pessoas dessas duas cidades, pelo menos, já querem trazer comitivas, né, de alunos para poder fazer essa participação, né, essa imersão nesse mundo da cultura, da literatura, né, de todas as expressões culturais que estarão acontecendo ali na Praça Derivale. Então, assim, para a gente é muito bom a gente saber, né, da curiosidade quando o cenário, por exemplo, né, ali a montagem começou na Praça Derivale, que será lá o nosso grande palco, o palco principal da Flita, este ano de 2025, e as pessoas, eu estava em Salvador junto com o Selma, exatamente participando de atividades relacionadas à Flita lá em Salvador. Fomos para uma entrevista na TVE e também uma agenda com o governador, né, oficializando esse convite. E aí as pessoas nos mandaram vídeos, nos mandaram áudios, né, falando, né, como está ficando bacana, né, já nesse clima e nessa preparação, né, aí da chegada da nossa feira literária. Pelo que eu entendi, já extrapolou Itapetinga. Extrapolou Itapetinga, né? Exatamente. Já pessoas de outras cidades estão vindo para cá para participar, não é? E aí você pode começar uma coisa pequena e virar uma coisa grande, importante para a cidade, não é? Então, assim, quais são as principais atividades, assim, aquelas que você acha que tem maior visibilidade? Porque eu vi que é muito assim, são muitas opções, não é? Mas quais são aquelas que você acha que dá maior visibilidade? Olha só, Zé, nós procuramos trazer, eu vou dizer assim, a nata da nata. Para mim, todas as atividades, elas são extremamente importantes, mas teremos na abertura da feira literária a presença da professora, doutora, escritora, vencedora do Prêmio Jabuti do ano de 2024, que é Bárbara Carini, uma renomada, não apenas a nível de Bahia, mas a nível nacional. Então, assim, dito isso, assim, pessoas de Vitória da Conquista, da universidade, querem vir para cá para poder, é uma oportunidade, né, de ver uma pessoa que tem uma envergadura da maneira que a Bárbara Carini tem, de presenciar numa praça pública, né, ela vai estar ali falando para esse público. O que eu acredito, né, que essa abertura, nós teremos a presença, assim, muito grande de pessoas oriundas de outros municípios. Além de Bárbara, temos outras pessoas, outros escritores, autores, que também nacionalmente conhecidos, a exemplo do André De Luca, que também é um global, né, ele já da Rede Globo, e que também tem uma escrita e uma pegada muito forte no sentido literário. Além dele, temos outros, né, o outro escritor, além de André De Luca, o Gabas Machado, também, que é nacionalmente conhecido, que vai estar conosco, né, que ele faz histórias contadas. Além disso, outras atrações, né, a atração do Circo da Lua, que é conhecido, muito conhecido no litoral sul da Bahia. Aqui a gente está trazendo essa novidade para cá,
o espetáculo Cicense, voltado para o público infantil. E eu quero aqui só demarcar que dentro da feira nós teremos atividades voltadas para o público infantil, voltada para o público juvenil, para os adultos, também para idosos. Teremos a presença de grupos culturais do nosso território, a exemplo, o Terno de Reis, de Dona Totinha, lá da cidade de Tarantim, que vai estar conosco. Eu acho que esse resgate, né, e a manutenção dessas tradições, é preciso que a gente alimente, né, dentro da nossa sociedade, porque, infelizmente, né, a cultura, muitas vezes, ela acaba tendo essa descontinuidade e, muitas vezes, por falta, né, do incentivo. Então, a gente está trazendo a Dona Totinha para cá, a fanfarra aqui de uma cidade vizinha, aqui da cidade de Itambé, a presença da Junina Balancê, que vai estar conosco também, representação dos grupos de capoeira aqui do nosso município, enfim, uma vasta programação. E só para dizer aqui, demarcar, que a gente vai ter a presença de Tunico da Vila, que é o filho de Martinho da Vila, que vem para cá fazer um show conosco. O Tunico escreveu uma música e eu quero dizer aqui da minha alegria de poder ser coautora de uma música que homenageia Itapetinga e que ele vem para gravar um clipe aqui em Itapetinga e fazer um show conosco no dia 2. Então o Tunico chega desde o dia 31, vai estar aqui fazendo esse clipe, dia 31 e dia 1º, e no dia 2, no encerramento da nossa feira literária, ele vai fazer um show junto com o grupo Samba de Elite, que também procuramos deixar dentro da nossa feira atrações que sejam também daqui de Itapetinga. Então o Samba de Elite vai estar junto com o Tunico da Vila fazendo esse show de encerramento. Mas teremos Súzia Top, o Pau de Arara, o Alumei, que é um grupo de músicos aqui de Itapetinga que tem um trabalho esplêndido, Zé Elias, e que as pessoas só precisam realmente conhecer, né, para poder adorar, porque de fato, né, essas pessoas todas que eu estou dizendo aqui são pessoas que merecem sim estar dentro da nossa feira. Ou seja, teremos um grande evento cultural na cidade. Um grande evento cultural, exatamente. Esse ano, Boni, nós procuramos homenagear duas figuras, né, aqui do nosso município, assim como aconteceu na primeira edição, que nós homenageamos São Félix e Dona Silvina, dois saudosos. Esse ano nós estamos, e Dona Silvina, naquela ocasião, nossa homenageada, ela estava viva, né, ela estava entre nós, mas exatamente na semana da feira, Dona Silvina acabou adoecendo, ela não compareceu. A família de Dona Silvina esteve conosco na abertura, não foi possível a presença dela, né, física, mas estava ali sendo representada por seus familiares. Esse ano nós estamos homenageando em memória a professora Mavione Macedo, né, que tem um trabalho maravilhoso, justíssima homenagem, magnífico, né, tem uma trajetória de vida brilhante, né, professora, escritora, poetisa, que deixou aí obras, inclusive ela tem uma grande quantidade de obras feitas com material de máscaras, né, que a professora Mavione fazia máscaras de metal. A gente vai estar fazendo uma exposição desse trabalho dela. Além da professora Mavione Macedo, eu acho que é justíssimo a outra pessoa que a gente vai homenagear, que é a professora Lenisa Santos, que tem aí um trabalho com a Fundação Canto de Corais, Canto das Artes, há 50 anos, marcando aqui a cultura de Itapetinga, formando cidadãos e cidadãs dentro das expressões culturais, porque a gente pensa que a fundação é apenas na área da música, que já é grande. Mas além da música, a Lenisa também acaba, né, formando pessoas em outras áreas, né, de outras expressões culturais. Então, Lenisa será também essa nossa grande homenageada. Tanto é que o palco principal, né, leva o nome da professora Lenisa Santos. Teremos lá o espaço Mavione Macedo, mas aí a gente também ousou, né? A gente continua lá na homenagem a São Félix, teremos o espaço São Félix e teremos ainda o espaço Dona Silvina. Então, assim, trouxemos os 4, né, para poder continuarmos homenageando aqueles de lá de trás e esses de agora. E 2 desses homenageados, 2 fizeram parte da minha infância. Eu a chamava de tia Silvina por ser a melhor amiga da minha mãe. Quando a minha mãe veio aqui para Itapetinga, eu tinha 2 anos de idade, e aí ela nos acolheu. Então a gente chamava como, e foi uma perda, chamava como tia. E Lenisa, a gente participava do JUC, lá na igreja São José, e eu fazia parte do coralzinho dela. Eu achava maravilhoso. Tem uma música que a gente cantava italiano, que embora eu não tenha voz para cantar, eu não me recordo até hoje, vou cantar não. Gente, eu vou perder a audiência do programa em pleno anúncio de uma feira literária? Pode não.
Não tem como não. Zé, eu queria te pedir a Cibele uma pequena pausazinha por conta do horário, que eu vou realizar uma chamada, eu vou falar com a Aline Dutra, que já está nos aguardando, ela é diretora da Policlínica Municipal de Itapetinga, então eu vou tentar um contato com ela, que ela quer fazer um chamamento para as mulheres de Itapetinga, principalmente as que receberam o contato do CDM, da Central de Regulação e de Marcação, Zé, para comparecer, já que a carreta estará aqui em Itapetinga durante o final de semana. Aline, bom dia. Bom dia, Boni Cordeiro, bom dia, Zé Elias, bom dia, ouvintes da Rádio Boca do Povo. Bom dia, Aline. Bom dia, Aline. Mais uma vez um prazer estar aqui contigo. Ontem conversando com Flávio Ferraz e também com Cizinho, que nos enviou um áudio e a gente fez o chamamento para essa população feminina de Itapetinga para comparecer. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa ação que está sendo realizada, local, quem pode participar e fazer esse chamamento, porque segundo o Cizinho, o número de mulheres que havia comparecido ainda está abaixo do esperado. Bom dia, Boni, é um prazer falar com vocês. Nós estamos com a carreta localizada ao lado da Unidade de Saúde do Guilherme Dias, na rua Itambé, no Camaquã, atendendo a todas as mulheres que tenham entre 45 e 69 anos, que não tenham prótese mamária e nem tenha nenhuma cicatriz cirúrgica. Hoje, sábado, estaremos funcionando das 7 às 17, ainda temos vagas disponíveis. Amanhã também estaremos atendendo das 7 às 17. Já estamos indo para o 4º dia de campanha. Ontem atendemos 133 mulheres e nos outros dias na faixa de 150 mulheres. Mas hoje a gente tem vagas disponíveis para aquelas mulheres que têm o interesse em realizar a mamografia. Aline, qualquer mulher de posse da documentação exigida pode comparecer ao local para a realização do exame ou ela tem que ter um encaminhamento ou uma solicitação? Não é necessário encaminhamento. Qualquer mulher que esteja na faixa etária de 45 a 69 anos, de posse dos seus documentos, RG, CPF, cartão do SUS e comprovantes de endereço, ela pode procurar a equipe, lá mesmo nós conseguimos tirar as xerox, não precisa encaminhamento. Só mulheres de Itapetinga ou mulheres da região e da zona rural também? Só mulheres de Itapetinga. Certo, então tá. Não, zona rural também. Zona rural de Itapetinga. Ok. Zona rural de Itapetinga. Hoje e amanhã até às 17 horas. Hoje e amanhã, das 7 às 17. Então pronto, mulherada, vamos aproveitar aí. Não tem um tempo por conta do trabalho, amanhã dá para tirar esse tempinho, cuidar da saúde, fazer esse exame preventivo. É só comparecer ao local que foi divulgado e a equipe está lá de braços abertos aguardando por você. Aline, mais alguma coisa que ficou para ser dita? Só fazer um apelo aí às mulheres, né, que compareçam. A prevenção é muito importante, o autocuidado é muito importante. O câncer de mama, ele só perde para o câncer de pele. É o segundo maior câncer que a gente tem. E quando detectado precocemente, a gente tem uma assertividade aí que ultrapassa 90%. Então pronto, muitíssimo obrigada pela sua participação, bom trabalho e estamos aqui sempre à disposição. Nós que agradecemos. Um bom dia a todos. Bom dia, Zé. Retornando aqui com Cibele e com Selma, eu vou colocar aqui um ponto de vista, uma preocupação, porque eu enfrentei isso um pouquinho na pele, porque eu sempre gostei de vaquejada e vaquejada é tipicamente regional nordestino. Existe uma má vontade muito grande quando você chega no Sudeste e Sul com a vaquejada. Já tentaram de várias maneiras frear esse esporte, mas nós estamos aqui, pelo que foi dito por Cibele, fazendo um festival de coisas regionais, vamos dizer assim, né? E por que é tão difícil manter essas coisas regionais? É difícil uma pessoa sair assim de uma atividade regional para um estrelato nacional. Por que isso é difícil? Normalmente, a não ser aí nos últimos anos, os cantores sertanejos, né? Normalmente é imposto do Sul pra gente o modismo do Sul e não do Nordeste pro Sul. Por que explica isso?
Zé Elias, eu acredito que é a falta de investimento. Investimento, né? Falta de investimento, né? Se a gente for pegar o que está preconizado dentro das leis orçamentárias, 5% apenas, né, dos recursos devem ser investidos em cultura. Eu acho muito pouco, né? E olha que mesmo apenas com esses 5%, a gente tem muita coisa para mostrar. Ô Zé, a questão cultural, né, ela precisa ter, primeiro, a sensibilidade de quem é gestor, e aí aqui eu quero, nesse momento, dizer que o governo da Bahia, o ano passado, na primeira edição de 2023, não existia o edital de feiras literárias, que passou a existir a partir do ano de 2024. Itapetinga foi agraciada em ter recebido em 2023 a primeira edição da Feira Literária. O ano passado, e aí assim, a gente já tinha algumas feiras que aconteciam, né, historicamente, a Flica, que é na cidade de Cachoeira, a Fligê, que é lá em Mucugê, a Flipelô, que é lá em Salvador, algumas que já estavam, né, feiras que já aconteciam, que já tem uma tradição acho que a Flica já tem mais de 20 anos que acontece. Itapetinga ousou, em 2023 tivemos essa possibilidade, mas o ano passado o governo do estado, ele abriu um edital, onde dentro dos 27 territórios, a Bahia é dividida em 27 territórios de identidade, e dentro de cada território desse de identidade, era a possibilidade de até 3 feiras literárias, cada uma delas tendo um aporte financeiro do governo do estado para que pudesse acontecer. Então, assim, aqui em Itapetinga nós tivemos, no nosso território, nós tivemos 3 projetos que foram aprovados. O nosso, ele gabaritou, né, lá o edital do concurso, então o nosso projeto, ele foi, do nosso território, foi o primeiro a ter toda a aprovação. E tivemos mais 2, e não importa se o nosso foi o primeiro, tivemos 3, na verdade. Um desses projetos aconteceu na cidade de Tarantim, que foi pensado pelo nosso querido Léo, vereador de Tarantim, junto não por ser vereador, eu estou nessa aqui, mas, por exemplo, o edital, na hora da concorrência do edital, meu nome não apareceu. A professora Selma Rodrigues, eu escrevi o projeto com ela e foi o nome dela. Para não dizer assim, entrou o projeto que Cibele está junto porque ela é vereadora. Política, porque ela é vereadora. Não aparece meu nome lá no projeto, porque Selma foi a pessoa que fez a escrita. Eu estou como coordenadora geral da Feira Literária. E aí, além do projeto onde Léo, que é vereador, junto com o nosso querido Antônio Maciel e Cristal, né, fizeram essa realização lá em Tarantim. Há cerca de 20 anos. E nós até divulgamos, a Cristal esteve aqui. Pois é, tivemos o festival, a Flescab, que foi um projeto do nosso querido Valdeque Oliveira, que aconteceu aqui em Itapetinga também, no início desse mês de julho. E agora o nosso, que assim, né, também acontece final de julho, início de agosto. Então, assim, se você pegar aí, eu não estou agora aqui com esse montante de investimento que o governo do estado tem feito através da Fundação Pedro Calmon, que é ligada à Secult, e também tem uma vinculação junto à Secretaria da Educação do Estado. Tanto é que, que dentro da nossa feira literária, os projetos estruturantes da rede estadual de ensino aqui do nosso território, que compõe 13 municípios, estarão acontecendo a culminância desses projetos dentro da nossa feira. Então, a gente vai ter lá o julgamento, né, do projeto AVE, que é Artes Visuais Estudantis, que é a da produção de telas, do PROVE, que é da defesa dos patrimônios, né, que existe, patrimônios imateriais que existem dentro de cada município desse, e aí a equipe de estudantes escolhe qual é o patrimônio que eles vão fazer a defesa, eles acabam reproduzindo, né, aquilo lá, materialmente que eu digo, né, assim, através de maquetes, né, do que for, PROVE, AVE, o FACE, o tal festival de música, né, vai acontecer a culminância dentro do nosso projeto, o dança também, que é a produção de dança, né, feita por esses estudantes da rede estadual, terão uma culminância dentro da feira literária. Além disso, nós, dessa vinculação que já por si só já existiria, né, Secult e Secretaria da Educação do Estado, nós buscamos parceiros locais. O IFE Baiano é um grande parceiro nosso, a instituição, desde a primeira edição, o IFE esteve conosco. Esse ano, mais uma vez, se repete essa parceria muito profícua. O FAMIF, que é um festival de música do IFE Baiano, vai ter a culminância dentro da feira literária. Parceria forte também com a UESB, o projeto Contando Africanidades, mas a Ludoteca, né, que tem um projeto que é da UESB, também vai estar conosco dentro da nossa feira literária. Então, assim,
essa parceria local também se fundamenta com essas instituições educacionais, mas também fomos, né, pedir o apoio junto ao prefeito municipal, ao governo municipal, Eduardo Ajas, a Câmara de Vereadores também está conosco nessa tarefa de difundir a cultura do nosso município, difundir a cultura do nosso território. E aqui de pronto eu quero também agradecer tanto ao UESB, tanto ao NTE 08, né, na pessoa do nosso querido Eduardo Cardoso, que é ligado, que está nessa estruturação aí, coordenação dos projetos estruturantes, ao UESB. Também agradecer aqui ao prefeito Eduardo Age, ao nosso querido presidente da Câmara, Luciano Almeida, que também tem nos dado, né, esse apoio. Dentro da nossa feira literária, existe uma ação que a gente precisa contemplar, que é uma ação do Bahia Sem Fome, que é da arrecadação de alimentos para serem destinados a instituições, entidades aqui que prestam serviço e que estão cadastradas dentro desse programa. Eu sei que aqui, por exemplo, a IPAM é uma dessas instituições, né, que está cadastrada e que, portanto, o alimento, além da IPAM, tem outras instituições, eu acredito, né, que estejam cadastradas, que faz né, esse trabalho social junto à comunidade. Eu não sei se a Nossa Senhora das Dores, eu preciso só verificar, porque o que for arrecadado será destinado a essas instituições que estão cadastradas no Bahia Sem Fome. Então, assim, é algo grande, né? A gente, além de difundir a cultura, a cultura e as expressões artísticas, a gente também acaba fazendo essa parte social, né, de destinar alimentos a essas instituições. Eu entendo que esse tipo de festival e outras que são feitas visa sobreviver, né, à cultura regional. Mas o que me causa espécie é que muitas vezes você não vê as coisas ir para frente e você às vezes se pergunta por quê. Eu vou dar um exemplo aqui. A capoeira, por exemplo, não é? Eu desde criança conheço a capoeira aqui na Bahia. Mas a capoeira não consegue, digamos assim, se tornar um produto nacional, se torna um produto somente regional. Aí você tem uma MMA, que é coisa recente, de 20 anos para cá, que foi criada e já virou um produto nacional, não é? Aí eu fico perguntando, é falta de dinheiro? É o quê? É o quê? Na verdade, Zé, se você pega o MMA, tem todo o investimento comercial em cima, né? Mas eu digo... Quando você vai para a capoeira, a gente vai aqui mexer com as estruturas, né, do nosso sistema, né, vou dizer assim, escravocrata, racista, preconceituoso, porque a capoeira, o nascedor da capoeira é onde, né, minha gente? Quem eram os praticantes de capoeira? Na senzala. Na senzala que nasce a capoeira. E a gente sabe que tudo que é ligado ao negro, né, tem essa... Se você for olhar, as religiões de matriz africana, elas sofrem preconceitos dentro da nossa sociedade. A capoeira, por ser uma expressão cultural que foi nasce, né, a partir de uma ação dos negros, também acaba sofrendo esse preconceito dentro da nossa sociedade. A capoeira, ela é de fato uma expressão de resistência, né, de um povo. Agora, recentemente aqui em Itapetinga aconteceu um evento, já são 22 anos, se não me falha a memória, de um encontro de capoeira regional. E aí que eu quero mandar um grande abraço para Borracha, para Tempo, para Beterraba, para Reginaldo, para Tia Su, que são mestres de capoeira, mestres e mestras de capoeiras aqui do nosso município. Eu particularmente acho a coisa mais linda. E a gente vai ter uma roda de capoeira no sábado. Meu irmão jogava capoeira e eu aprendi, na época eu tinha 9 anos, a tocar o berimbau. Então eu acho lindo, é um esporte, né? Que é uma luta, mas que eu acho a coisa mais linda. Na verdade, assim, foi proibido, né? Era considerada como contravenção, a capoeira chegou a ser contravenção, não, era assim. Considerada como crime a capoeira. Era crime. E aí, Zé, eu digo isso porque a gente sabe que esse racismo estrutural que existe dentro da nossa sociedade, existe um racismo estrutural dentro da nossa sociedade que infelizmente marginaliza e marginalizou muitos praticantes da arte da capoeira. Então, assim, foi preciso, né, e é preciso que cada dia, que todos os dias, na verdade, a gente tente desconstruir e matar dentro de nós o eu racista que tem dentro de mim. Eu digo que se fosse uma arte da elite, ela seria muito mais divulgada. Né? Mas futebol sempre foi
um esporte praticado em periferias e ganhou o mundo. Hoje é o esporte mais bem remunerado. Ganhou o mundo, mas Há você quanto vê tempo? a quantidade de Não, mas jogadores negros que são ainda, né, sofrem preconceitos dentro dos campos de futebol. Sibeli, mas assim, a gente tá, me perdoe, a gente tá procurando explicar. É uma das explicações. Um produto regional tem dificuldade de se tornar nacional. E outra que cria-se de repente e ganha mercado, não é? Sim. Por exemplo, o futebol masculino e feminino. O futebol masculino, os jogadores principais ganham fortunas. No futebol feminino não consegue emplacar. Aí você explica a questão do preconceito existente às mulheres, Mas né? Em como? mesmas funções, as mulheres, infelizmente, dentro da nossa Mas sociedade, se você... vivemos ainda o preconceito, né? De sermos taxadas, de sermos relegadas a segundo plano. Se a gente for observar, Zé, em todas as posições, infelizmente, né, de Todas. poder, elas são ocupadas majoritariamente, né, por homens brancos, homens de uma casta maior. Então, assim, para as pessoas, quando se fala de meritocracia, minha gente, eu sou totalmente contra, porque a meritocracia, né, vai por mérito, não. É preciso que exista ainda hoje, né, essa condição de se buscar a equivalência, né, para que tanto homens quanto mulheres. E aí, quando a gente vai, do recorte, né, que existe dentro da sociedade, Zé, do recorte racial, né, racial e de gênero. Né? Racial e de gênero. Racial quando você pensa na questão da cor, e de gênero quando você pensa também na situação da mulher. A mulher, infelizmente, né, como você acabou de dizer aí, elas praticando e às vezes tendo a qualificação tão quanto, né, dos homens, mas infelizmente o investimento não é igual, porque é relegado, né? Eu vou pedir perdão novamente, mas eu acho que se a gente ficar nessa explicação, a gente não faz o diagnóstico correto. Volta ao caso do futebol. É preciso entender por quê. 11 homens jogando bola dá audiência. 11 mulheres não jogando bola não dá audiência. Eu não posso conceber que não dá audiência porque é mulher e dá audiência porque é homem. E qual seria então a explicação? Não, eu não sei. Se eu tivesse, eu estaria aqui dizendo. Mas eu acho que é muito simples, não é? Talvez porque no futebol masculino tenha mais violência, tenha mais disputa, tenha mais velocidade. Não sei, tem que ter uma explicação. Quando você parte, por exemplo, para outro tipo de esporte, como o tênis, por exemplo, você tem mulheres que ficaram milionárias com esse esporte, não é? O vôlei, o basquete, são, né? Você tem muita notícia de mulher rica com esses esportes. Então, assim, eu acho que precisa buscar explicar porque eu, por exemplo, tá passando o jogo lá da seleção brasileira masculina. Eu faço o possível para assistir, às vezes chegando mais cedo da fazenda e tal, para assistir. Se for da seleção feminina, eu assisto. Mas se eu tiver em casa, mas eu não faço uma programação para assistir. Você mesmo já respondeu aí. Vamos voltar para a feira literária? Mas vem cá, minha resposta quer dizer o quê? Nada. Alviro vai interpretar. Nada. Nada, Zé. Você acha que eu prefiro homem que mulher? Não. Não. Mas é Ô, porque... Sibeli. Agora, se você pegar aquela prova de natação, aquela que as moças e os rapazes ficam dançando e fazendo aquelas piruetas, não é? Eu prefiro feminino. Nada sincronizado. Nada sincronizado. Deve ser por conta das curvas. Tô brincando com você. É o próprio estereótipo de que isso é coisa Explica, pelo vai. próprio estereótipo mesmo, de que aquilo é coisa de mulher e aquela outra atividade ser uma atividade de homem. Então isso aí a gente volta para a mesma base inicial, a questão do rótulo. Sim. Por isso que há uma visibilidade muito maior no futebol masculino, porque é entendido como aquilo é uma atividade de homem.
Eu não sei. É complicado. Vamos Vamos voltar para a feira literária. Retornaremos com esse assunto em um futuro próximo, em outra pauta. Cibele, conhece Ailton Jardineiro? Eu digo que ele é um poeta e deveria colocar os versos dele no papel e fazer um livro. Vou propor isso aí. Eu já propus aqui, mas tem cada coisa belíssima. E até os recados que ele manda, as mensagens pra gente, em forma de poesia. Ele mandou aqui: o livro liberta, informa e sustenta a cultura, fomenta. Agora na Fascinação, no programa de sábado, que é mais que especial, que presença sensacional. Para falar da nossa feira literária, Cibele e Selma, ambas duas ativistas culturais. Eu digo até nos recadinhos dele, né? Tem um tom poético. Muito obrigada, Ailton, pela mensagem aí. Você, como sempre, assertivo. Olha só, a feira literária, além de mexer com a cultura do nosso território, aqui também, né, nós teremos um fomento aí na questão econômica, né, a rede hoteleira, os restaurantes, né, se nós vamos receber um público, né, que vem de fora, se teremos aqui a presença de estudantes, a gente também acaba, né, fomentando aí a nossa economia. Então, a quantidade de pessoas que estarão visitando aqui Itapetinga, além desses que eu falei de poucos aqui, né, de poucos escritores, mas teremos inúmeras mesas literárias acontecendo, de forma simultânea, inclusive, ali na maçonaria, que vai ser um dos nossos palcos, porque, como eu disse, a gente tentou trazer toda a feira ali no entorno da Praça Derivale. Então, essas pessoas que estarão aqui no nosso município vão utilizar esses serviços, tanto o serviço de hotelaria quanto de restaurante. Então, o que é muito bom para a gente saber que a nossa feira extrapola aí, além da cultura, né, a gente parte para essa questão econômica e da curiosidade, né, das pessoas de conhecerem Itapetinga, quem vem de fora, de querer visitar. E aí, tanto que eu quero aqui voltar ao que eu disse aqui lá atrás, da música, né, de Tonico, que é uma música em homenagem a Itapetinga, que exatamente eu não posso nem exibir. Ele já música, gravou que já ou tá vai gravada. gravar? Não tem um pedacinho dela, não? É o lançamento, será? É lançamento, vai ser lançamento. Exclusividade lá na feira. Então, quem quiser eu vou ouvir, mostrar pra conhecer... você em off, mas não posso botar aqui, porque ainda não, certo. mas está gravada já. Que coisa maravilhosa. Muito Pois bom. é, então para você que está aí na curiosidade, é comparecer, marcar presença e ficar por dentro de tudo que vai acontecer lá. Durante os dias de 30 a 2 de agosto, né? E a estrutura já está quase pronta. Já, 30 de julho, né? Nós teremos ali pela manhã um desfile literário, né? Com inúmeras participações. Além desse desfile literário, o encerramento pela manhã será com o Terno de Reis, que vem lá da cidade de Tarantim. À tarde, a nossa programação segue com os projetos estruturantes da rede estadual de ensino acontecendo, e aí, simultaneamente, a gente já vai estar, né, com essas mesas literárias acontecendo ali onde eu falei, lá na loja maçônica. Além disso, já começa ali a agricultura familiar, a gente vai ter barracas com o pessoal da agricultura familiar, do artesanato, além do artesanato de Itapetinga, também virão pessoas para expor seus produtos e comercializar seus produtos, o pessoal da cidade de Tarantim que pediu esse espaço. Teremos ainda, nesse primeiro dia, a abertura, onde estará sendo feita uma homenagem, né, tanto à professora Lenisa quanto à professora Marvione Macedo, o Canto de Corais Canto das Artes, vai ter lá um mini concerto acontecendo, musical, né, Escola Canto das Artes. Aí essa mesa institucional, porque a gente precisa demarcar também esse espaço político com a presença, né, de pessoas tanto do governo do estado quanto do governo local e outras autoridades que estejam conosco. Além disso, né, a conferência de abertura, que tem como tema Ler o Mundo com Criticidade para Cidadania, Liberdade e Democracia, que será proferida nessa essa cerimônia, essa conferência pela professora doutora Bárbara Carini, ela que é da UFBA, já falei dela aqui. Teremos nessa noite, no Espaço Marvione Macedo, possivelmente a sessão de autógrafos lá, e ainda, é isso no primeiro dia. Aí no segundo dia, Boni, eu não vou, vou deixar que Selma fale aqui rapidinho. Enquanto professora, eu não posso exaltar que essa parte do Flitazinha, que é o nosso palco para atender o Flitinha agora, né, oficializada, estará aí com muitas atrações mesmo, em 2 espaços,
para atender a criançada das escolas. Teremos o Circo da Lua, como já foi mencionado. Teremos Juliana Anselmo com contação de histórias. Teremos pinturas artísticas no rosto das crianças, feito pelo pessoal do circo. Além de muitas atrações todos os dias. Esse espaço estará acontecendo eventos para atender toda a criançada. E na noite de quinta e sexta-feira teremos uma surpresa para as crianças. A galerinha ligada em tecnologia aí. Vamos chegar que teremos uma surpresa maravilhosa para vocês. Que maravilha. Olha, um ouvinte perguntou, já que Cibele mencionou a participação da quadrilha, se será uma apresentação da quadrilha ou ela só se fará presente? Não, ela estará conosco no desfile, né? Na abertura. Porque que fez um sucesso, foi a coisa mais linda no São João. Lindo demais. TV Sudoeste mostrou, fiquei encantada. Trabalho, olha, Zé Elias, eu, assim, particularmente sou apaixonada pela cultura da cidade de Itambé. Todos os municípios têm as suas expressões culturais, mas Itambé é um celeiro de artistas, também é um celeiro de pessoas que pensam a cultura e fomentam a cultura todo ano. Só para você ter ideia, Boni, as escolas de Itambé, as 2 escolas do estado, hoje só tem uma escola do estado lá na cidade de Itambé, mas ex-alunos que já não moram mais na cidade, que moram em Salvador, moram no Rio de Janeiro, São Paulo, esses ex-alunos, anualmente, eles acabam devolvendo, e aí, assim, a cultura de lá, quando tem qualquer evento dentro das escolas, dentro da escola do estado, eles acabam investindo, né, patrocinando um aluno, patrocinando, né, qualquer situação relacionada à cultura. Isso é muito bom a gente saber que aqueles que já passaram mantêm viva, né, a cultura, incentivando a cultura a acontecer lá no município. No segundo dia, a gente vai ter a culminância, né, segue a culminância dos projetos estruturantes da rede estadual. Nesse segundo dia, a gente vai ter lá o projeto FACE, né, que é o projeto de música. Teremos ainda um musical lá no palco da Flitinha, aliás, de hip hop, né, com pessoas aqui do nosso município. Teremos ainda lançamento de livros de autores aqui do nosso município, lançamento de livro e mais, né, sessão de autógrafos junto. Na sexta-feira, dia 1º, aí sim, a gente vai ter lá o projeto Contando a Africanidades, que é o projeto da UESB. Teremos mais mesas literárias, eu não vou estar detalhando elas todas aqui, mas espetáculos de dança da Escola de Dança de Dina Cardoso nesse dia. Teremos ainda, nesse dia, contação de história com a nossa querida Suziane Guimarães, que é uma mulher, assim, ela tem... A pegada dela é sempre de contar a história utilizando as pessoas que estão na plateia. Então, ela acaba envolvendo os personagens da história, ela acaba pegando as pessoas da plateia para poder se fantasiarem, né, daqueles personagens e aí contar a história junto com ela. É lindo porque na primeira edição nós tivemos ela com um espetáculo. Esse ano é um espetáculo novo que ela está e ela vai fazer contação de história dessa forma. E no último dia, eu não poderia aqui deixar de dizer que além do projeto culminância, do projeto lá do IFE Baiano, o FAMIFE, nós teremos o que nós intitulamos de literatura, feijão e samba, porque a gente vai estar com uma feijoada que está sendo feita em prol do grupo da União de Mulheres de Itapetinga, elas que estão vão produzir essa feijoada, comercializar essa feijoada, e os fundos o que foi arrecadado com essa feijoada é todo voltado para a União de Mulheres aqui de Itapetinga. Por isso que nós intitulamos Literatura, Feijão e Samba. Nesse dia nós teremos uma mesa, uma roda de conversa com a professora Débora, deixa eu pegar aqui o sobrenome dela. Pega o nome de Débora para mim, que eu não estou vendo aqui na programação. Nesse dia a gente vai ter uma mesa com o Gabas Machado, mas também teremos uma mesa para tratar da questão dos povos ciganos, porque, sabe, Boni, são pessoas também que são muitas vezes marginalizadas dentro da nossa sociedade, são vistos, né, de forma preconceituosa ainda dentro, né, da sociedade brasileira. Então, a professora Débora, ela que é do estado do Espírito Santo, ela vem fazer uma fala, né, nesse sentido. Ela tem uma pesquisa, há mais de 20 anos, ela pesquisa as comunidades ciganas. Então, ela vem trazendo essa pesquisa dela. Ela é esposa do nosso querido Tonico da Vila, e aí nesta participação dela, ela vai estar apresentando dados, né, e fazendo esse debate. Débora Sattler,
é o sobrenome dela, que o nome dela é meio difícil, então eu estava aqui, não me apropriei. Então, nesse dia nós teremos a presença de Suzy, a Top, teremos lá o nosso querido poeta aqui de Tapetinga, que é comerciante, que é empresário, aliás, que é Zé Mauro, vai estar com a gente também nesse dia. O encerramento no palco principal com o Tonico da Vila e mais uma roda de capoeira para fazer, né, o fechamento de tudo. E aí a programação, ela não detalhei nas miudezas dela aqui, porque é muita coisa. É muita coisa, mas assim, eu quero dizer que a rede pública municipal de educação aqui do nosso município, né, Secretaria Municipal de Educação, estará também, né, com seus alunos. Além disso, as redes privadas aqui do município, inclusive tem escola privada que pediu o espaço para poder expor projetos que são voltados de inclusão, que a gente também tem lá um estande de inclusão. Então, caso, né, alguma escola tenha o interesse também de participar, a gente está aberto, né, para poder expor aquilo que as escolas produzem. Tem tanta coisa linda que acontece, muitas vezes fica dentro dos 4 cantos, né, da escola, ali nas 4 paredes, e agora eu acredito que seja o momento da gente poder mostrar para a sociedade. Então, além das redes públicas, a gente também tem espaço para essas redes particulares que queiram. Teve escola que já nos procurou, e caso, né, alguém esteja escutando e tenha interesse, a gente está aqui à disposição para poder fazer esse atendimento. Ok. São 8h02, 2 minutinhos, Cibele, considerações finais. Eu quero fazer esse convite, aproveitar aqui essas considerações finais, né? Fazer o convite à nossa comunidade, né? Dia 30 de julho, a partir das 9 horas da manhã, de 30 de julho até o dia 2 de agosto, para vocês virem fazer essa imersão nesse universo da cultura. Aproveito aqui para poder dizer que a curadora da feira é a professora Letícia Azevedo, da UESB, ela é a nossa curadora. Temos ainda na nossa equipe a professora Roberta Caetano, que faz toda a parte, né, linkando aí com as editoras, os escritores. A identidade visual da nossa feira foi feita pelo nosso querido Vinícius Feitosa, Viba, que tem uma agência de publicidade aqui de Tapetinga. A proponente da minha feira, minha companheira Selma Rodrigues, eu quero dizer assim que para mim é um grande privilégio poder caminhar com ela, né, nessa jornada. Ela que é uma mulher também muito inspiradora, né? Assim, que tem uma escrita impecável, né? Muito, muito cuidadosa naquilo que a gente coloca no papel e que é necessário e essencial, Zé. E aí agradecer a todos os parceiros. Agradecer aqui a Secretaria Municipal de Educação, a Prefeitura Municipal de Tapetinga, na pessoa do prefeito Eduardo, o Departamento de Cultura, que eu não poderia aqui deixar de mencionar, Marcos Corrêa, junto com sua equipe, o IF Baiano, a UESB, enfim, ao governo do estado da Bahia, né, que assim eu digo que foi uma grande sacada do governo em lançar esse edital e nos permitir, né, que dentro desse universo da Bahia, nos 27 territórios de identidade, nós tivéssemos a possibilidade, né, de que pelo menos 3 projetos pudessem acontecer. Tapetinga está feliz porque fomos contemplados aí com essa quantidade, né? 2 aqui aconteceram aqui, o nosso território com 3. Então, mais uma vez, obrigado, né? E aqui fica o nosso convite aí para que a população compareça. O desfile literário acontece saindo da praça e vamos rodar aqui o centro da cidade, né? Mostrando e fazendo essa grande abertura da nossa feira. É isso, Zé. Muito obrigada a você, Nada. a Boni, a Gilce, e até uma próxima, gente. E a gente que agradece a participação. Selma, obrigada pela sua presença aqui conosco também. Cibele, sempre é um prazer recebê-la. Mandar um abraço para Romildo, mandou uma mensagem grande mencionando você, mas eu não consegui nem ler. Gente, é tanta mensagem que o WhatsApp não para e dá uma travada aqui. O que eu vou pedir a você? Não ligue, digite, porque assim eu vou conseguir te atender um pouquinho mais rápido. Até porque não chama, só quando há uma combinação prévia. Aí eu vou ficar mais atenta e aí a gente vê. Mas na dúvida de qualquer coisa, digite que eu vou conseguir te responder, o Gilson Vasconcelos. Com relação ao Cenzão na sua mão, após o retorno do intervalo comercial, tem mais um trechinho, então fique ligadinho aí, Zé.